Sejam bem-vindos ao Hero Podcast. Meu nome é Daiane e nós somos os Hero Runners e viemos para despertar o poder através da corrida e caminhada. E esse podcast veio para despertar o poder através das palavras. Isso mesmo, nós teremos as pessoas mais especiais para nós, nossos alunos, contando sobre as suas histórias. E hoje eu tenho aqui com a gente a Kelly. Seja muito bem-vinda, Kelly, ao nosso podcast. Para começar já, eu quero que você se apresente, diga seu nome, sua história e por que você escolheu começar a correr. Bom dia, Daiane. Bom dia! Me chamo Kelly. Por que eu decidi correr? Então, eu vinha de uma situação em que eu me encontrava obesa, né? Foram aí vários períodos da minha vida em que eu acabei, né, engordando. E teve uma parte da minha vida que eu disse assim, tenho que dar um basta. Talvez para muitos seja assim uma situação que eles consideram, é fácil, né, o mais fácil. Mas assim, eu fiz muitas coisas, eu tentei de várias maneiras eliminar peso. E junto com o meu médico, a gente chegou à conclusão que o meu metabolismo ele se tornou preguiçoso, estacionou. Então, o que aconteceu? O que a gente optou foi a cirurgia bariátrica, né? E eu hoje, dia 11 de outubro, fez 6 anos que eu fiz cirurgia bariátrica, né? Talvez para muitas pessoas acham que é mais fácil, mas gente, não é. Ele é um processo assim que você tem que te reeducar corpo e mente, né? Porque assim, esses dias eu estava conversando com a Day e eu disse assim, eu vim de uma cirurgia de vesícula, eu vim de uma cirurgia de cesárea e eu fui muito nervosa para o centro cirúrgico. E quando eu fui fazer a bariátrica, eu fui tão calma, tão tranquila, que foi, né? E eu saí do centro cirúrgico e eu lembro que eu disse assim, já tô magra! Quando eu acordei, né? Mas enfim, é o que todo mundo fala, né? As pessoas que fizeram bariátrica sabem que a gente brinca, né? Só que vem o depois, né? Então, passei pelo processo de emagrecimento, eu cheguei assim a pesar 46 quilos, né? Eu estava muito magra, né? E assim, a minha equipe médica, os médicos que me acompanham, o meu endócrino e o doutor Richard, que é o meu médico, né? Foi o meu cirurgião, né? É uma pessoa que tem um coração enorme, que assim, aquele que se você mandar uma mensagem para ele diz, vem pra cá agora, né? Só tenho a agradecer também, doutor. E foi um processo assim que, né? E eles me avisaram, você vai ter um reganho de peso. E eu lembro que era 2018, eu me vi engordando de novo. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E tinha uma professora que trabalhava comigo no colégio onde eu estava trabalhando, que ela falou que corria com a Day. E a Day eu já conhecia. De muitos carnavais e trabalhos em comum antigamente. Acho que quando você começou a entrar na faculdade, quando você entrou na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, meu primeiro emprego, antes da faculdade até, antes de eu fazer 18, eu entrei e a gente trabalhou junto no Kaique. Isso mesmo. E daí, né, em seguida, a gente se esbarrava em outras situações e eu via ela com as Wonders. Wonders, na época eram Wonders. Isso. E eu lembro que um dia a gente se esbarrou em um lugar e eu olhei pra ela, um dia eu vou correr com você, eu falei assim. E ela vinha. Mas a preguiça, né, falava mais alto, né, o marasmo, a zona de conforto, né, sempre falava mais alto. Enfim. Aí, eu conversando com uma outra amiga em comum que também já foi da assessoria, ela disse assim, vai falar com a Day. Eu não tinha o contato dela, ela me mandou o contato. E a gente começou a conversar e eu entrei pra Hero.
eu lembro que eu fechei assim, um plano inicial, acho que uns 3 meses só. Só que 3 meses a corrida não entra no seu corpo, não. A corrida tá começando a entrar no teu corpo. E nesse meio tempo, né, deu uma situação, eu não conseguia correr. Enfim, parei. E nessa mudança ali de 2018 para 2019, eu lembro que foi bem no dia 30 de dezembro, eu disse assim, eu vou voltar a correr. Daí eu mandei mensagem para ela, já fizemos os acordos ali, ela me mandou uma planilha. E daí eu lembro que tinha no Strava, veio até esses dias uma lembrança do Strava, que eu corri a São Silvestre do Strava. E foi bem nessa época. E a partir dali eu não parei mais, né? Não fui, né? Só fui. E quando você fala que ali a gente, isso sabe o que é legal disso tudo, assim, que quando a gente, né, você começou a história falando sobre a bariátrica, sobre perder peso, né, o que acontece? Não foi um dia pra noite e disse, hoje vou fazer bariátrica e começou. Não, você teve um processo antes de escolha, de vamos mudar de tal jeito, que não deram certo, né, que não foram, né, vocês não chegaram no objetivo que vocês queriam, e aí você optou pela bariátrica. Uhum. E quando você fala da corrida, foi a mesma coisa. Sim. Né? Não foi uma coisa assim, não, eu fiz, já gostei de cara e uhul, e é isso aí, motivação lá pra cima. Não, é um processo também. Foi um processo do quê? De conhecimento do teu corpo, de saber realmente superar algumas dificuldades que vêm no caminho do iniciante, do corredor, né? Eu digo que não é fácil. Qualquer situação é difícil, nova é difícil. Qualquer coisa que você se propõe a fazer, que era uma coisa que você não fazia, é diferente, né? Você é professora há quantos anos? Sou formada há 14 anos. Se hoje você sair da escola onde você trabalha e você vai para uma outra escola, você vai ter dificuldades porque é um novo recomeço, né? Então, tudo é um novo processo. Então, tanto quanto a bariátrica quanto a corrida, né? Elas são situações onde não foi, não, agora eu vou fazer isso e ponto. Não, tudo é um processo, né? E eu tenho certeza que várias pessoas nem imaginam que você tem uma bariátrica, né? Um monte de gente não pensa. E aí a gente quebra alguns mitos também, né? Fez bariátrica, não pode mais fazer atividade de impacto, porque, né? Lógico, né? A gente tem um cuidado muito grande com a Kelly. Por quê? Quanto é de consumo, qual é o volume de treino dela, como tá a alimentação. Só que ela conheceu e cada dia mais você tá conhecendo o teu corpo através disso, né? Então, são situações que, não, eu fiz a bariátrica, né? Porque é o mais fácil, com certeza não é. Só quem já fez e conviveu com pessoas que já fez bariátrica sabe o quão difícil também é, né? E é eterno, né? É eterno esse cuidado, é eterna essa situação. Vou falar contigo sobre uma situação que, né, não é muito legal, e eu acho que tem que trazer, e a culpa não é da bariátrica, né? Final de julho, ali, começo de agosto, a gente tinha uma prova, que era a prova do ano da Kelly, e um mês antes, 20 dias antes, ela começou a sentir uma dor que não sentia, e foi no médico e descobriu uma lesão por estresse. O que é a lesão por estresse, né? É o momento que você faz tanto impacto e você tem uma fratura, tá? Não é uma fratura, por exemplo, caí, quebrei o braço, né? É realmente uma fratura por repetição. E ela me mandou uma mensagem chorando aos prantos, dizendo que não poderia fazer a prova. Nesse momento, né, a gente como professor, o que a gente faz, né? Acolhe, né? Naquele momento, a primeira coisa que eu pensava é o que eu errei. Porque eu também sou responsável, né? Naquele momento eu acho que a gente entrou muito no consenso de não colocar a culpa em ninguém, mas nós nos sentimos responsáveis, né? E aconteceu numa situação completamente horrível, no momento que você estava em ascensão da corrida, né? Tudo estava encaixando muito bem, você não sentia dor, não é uma coisa de dizer assim, não, ela veio sentindo dor, e aí daqui a pouco aconteceu isso. Mas era a bariátrica, aí ó, tá feita, não tem nada a ver com a bariátrica. Não. Conta pra gente o que você sentiu, por que aconteceu e como você superou isso. Então, Vamos lá. Já passou. Como disse a Dai, estava em ascensão, realmente. Eu vinha de 6 meses treinando, superando
Constância meus limites, 100%, volume 100%. Né? Fazendo ali os treinos, né, que a gente se propõe. E naquela semana, assim, eu acredito que foi assim, um alto nível de estresse, né, que somou também, eu descobri que eu tenho uma reação alérgica à vacina da gripe, né, que foi o que eu tinha tomado a vacina uma semana antes. E porque todo ano que eu tomava, eu sempre sentia, mas eu nunca liguei para esse, né? A gente não liga para o corpo. Por isso que a Dai fala hoje, a gente tem que aprender a ver e sentir, conhecer, escutar o nosso corpo. E eu tomei a vacina e eu já senti, 3 dias depois, quando eu fui fazer meu treino, que a minha perna não estava rendendo. Ela não rendia, estava travada. No segundo treino, ela estava um pouquinho mais difícil. E no sábado, era o último longão antes do Rio. A prova Menina dos Olhos. A Menina dos Olhos. Ai, Menina do Rio, calor que provoca arrepio. E a gente só falava nisso. Era Rio 40 graus, tudo aquelas brincadeiras ali, e faltando e contando os dias. E eu fui fazer o último longão desse dia, e eu senti a minha perna amortecida, gente. Amortecida. Mas tudo bem, eu fiz o longão, passou. E no outro dia, as meninas tinham uma prova no domingo, né? Acho sim. Isso, ali em Rio Negro, não me recordo. E eu fui assistir a prova. Quando eu levantei, eu não tinha força na perna, não tinha força para ficar em pé. A minha perna não tinha, ela não coordenava. E como todo bom humano, né, ser humano, o que faz? Toma um remédio para dor, né? Toma 2 remédios para dor e a pessoa não sente dor. Firma a perna, vai ser feliz. Mas eu não tinha me inscrito nessa prova, não ia correr nessa. Tá. Na terça eu fui fazer meu treino e a minha perna deu um estalo e eu gritei na rua. Eu lembro que tinha um senhor do outro lado da rua, no ponto de ônibus, ele ficou me olhando. Aí depois sabe o que chama a gente de louco, né? Louco, claro, né? Porque assim, o que o corredor faz? Sai com fone de ouvido, né? E sai com música super alto, mas... E aquele grito, aquele senhor me olhou e assim, faltava 500 metros para terminar, né, o treino. E eu terminei os 500 metros, mas eu não aguentava de dor. Ali eu não aguentava de dor. E assim, quando eu digo que tem uma equipe junto, é porque tem uma equipe junto sempre. E por a Dai saber que eu, né, tenho essa situação da bariátrica, então assim, eu tenho os contatos das pessoas certas, mas eu procuro elas sempre quando realmente eu preciso. Não sou daquela pessoa chata que fica incomodando o tempo todo, né? Nisso eu já mandei mensagem pro fisioterapeuta, eu tô com dor, assim, e ele riu da minha cara. Vem que eu te trato, ele disse. Mas é assim sempre. A gente brincando. Ele já fez eu correr uma meia com o dedinho trincado, então realmente mas vem que eu te trato. Então, vem que eu te trato e ele sabe, ele vai ver isso aqui, ele sabe do que a gente tá falando. Enfim, daí nisso eu já mandei mensagem e marquei com o ortopedista, que me atende sempre. E eu fui, ele pediu uma ressonância. E eu fui fazer a ressonância de emergência, fiz a ressonância, e eu já tinha visto pelo olhar do rapaz dentro da... Tava fazendo. Que ele disse assim, você teve uma fratura? Eu disse, não. Não. Tá, tudo bem, fiz a ressonância, né? Mas, daí eu peguei, pedi urgência, fui pedir urgência pro rapaz lá na clínica, e eu fui buscar o exame. Quando eu abri o exame, né, a pessoa leiga abre o exame e lê, já não gosta do resultado, né, já vai no Dr. Google, né, já olha, já tinha 3 dias de vida, já tava, né, pode comprar o caixão, e ali eu já não gostei. E quando eu tentei marcar o retorno com o Dr. Anderson, porque eu não sabia o que eu ia fazer, ele tinha viajado.
Ele estava viajando. Mas, assim, nesse meio tempo, as meninas da clínica acabaram me mandando o contato dele e, assim, ele prontamente me atendeu, né, em viagem. E ele foi bem sincero. Eu mandei o código, ele acessou pela internet o exame e ele disse assim, sem corrida para você. Cara, meu mundo abriu e eu caí dentro, assim, de um buraco. Falei, como sem corrida? Ele disse assim, se você não parar agora, você não vai conseguir correr para frente. Ele disse assim, ele foi bem, bem sincero. E eu te aconselharia a não usar o pé de apoio. E por uma semana eu usei muleta, gente, ninguém sabe, mas eu usei muleta. Porque eu não podia pôr o pé no chão, forçar o pé no chão, porque ele doía. Gente, hoje eu disse assim, eu fui trabalhar com a perna quebrada, sem poder engessar, né? Porque só que assim, a dor que eu sentia não era nem na quebradura, era na infecção da bursa, que essa lesão que eu tive veio decorrente da infecção que da vacina, que ele deu essa sinovite que fala, que essa infecção desceu e de tanto forçar, de correr, ele deu essa lesão. Aí, né, eu lembro assim, tadinha da minha mãe, eu amo minha mãe, mas eu cheguei e disse assim, eu não vou poder correr. E ela olhou pra mim, tá, mas e o que tem? Daí eu olhei pra ela e disse assim, o que eu vou fazer no Rio de Janeiro, mãe? Daí ela disse assim, ficou parada, olhando pra minha cara, assim, eu disse assim, o que eu vou fazer no Rio, mãe? Ela, correr. Eu falei, eu vou fazer o quê? Vou correr igual o Saci? Eu disse pra ela. Aí, daí a gente meio que discutiu, eu fui pro carro e chorei. Gente, eu assim, sou sincera em dizer, gente, eu não sou uma pessoa de chorar. Mas eu chorei como uma criança, mandei mensagem pra Dai, a Dai chorando lá, e eu chorando aqui, e nós chorando. E nesse meio tempo eu não conseguia falar mais pra ninguém, eu não conseguia me abrir. Então a única pessoa que sabia disso era a Dai. E eu fui trabalhar aquele dia e eu não conseguia me concentrar. Eu sei que deu umas 4 horas, eu larguei tudo e fui embora. E eu cheguei em casa e eu só sentei na cama e eu fiquei parada lá. Assim, em estado de choque, assim, chorando compulsivamente, as meninas mandando, porque tava todo mundo em euforia, né? Os grupos bombando, e rio, e camiseta, e tudo. E eu só chorava. E foi aquele processo, acho que foram 2 dias para, né, existe toda uma situação por trás, né, todo um preparo psicológico que a gente tem que aceitar. Eu ainda brinco e dizer assim, nunca o termo aceita que dói menos significou tanto, né? Porque assim, sou bem sincera em dizer, conhecer o Rio de Janeiro nunca teve nos meus planos. Eu sempre era aquela pessoa que dizia assim, o que eu vou fazer no Rio? Só tem bandido, só tem não sei o quê, sabe aquelas coisas assim? Nunca pensei em conhecer o Rio. E quando surgiu essa prova, né, a gente foi assim, qual que era a meta? Correr, né? Conhecer o Rio correndo. Correndo, né? E o foco era corrida, conhecer o Rio correndo. Enfim, aí eu falei assim, eu não vou. Cheguei a falar, eu não vou. Como que você não vai? Daí até o meu marido olhou e disse assim, é uma decisão tua. Daí você para e olha e disse assim, cara, e o financeiro? Porque pesa, gente. Ninguém aqui é hipócrita de dizer que não pesa, pesa. Ele disse assim, você não se preparou? Ele disse sim. Então vá conhecer, vá ver o Rio com outros olhos, ele falou assim pra mim. Aí, nesse meio tempo, ali já faltava o quê? Acho que uma semana. Talvez 10 dias. 10 dias. E as meninas nervosas. Uma não sei o que virou o pé ali, a outra com uma torção não sei aonde. E as meninas tudo bom. E eu não conseguia contar pra elas o que estava acontecendo. Eu várias vezes pegava o celular, começava a escrever no grupo e
parava e desligava, ou começava a mandar áudio, desligava, sabe? E de repente, daí teve uma outra pessoa que também fez uma lesão no tornozelo, eu acho. E ela, a primeira coisa que ela fez, ela foi postar no grupo. Eu falei, ai, não posso deixar essas meninas assim. Aí lá foi a Kelly escrever um textão, né? Dizendo o que estava acontecendo e que eu estava cogitando de não ir. Meu Deus, primeira mensagem que eu recebi. Se você não for, eu vou te buscar no chute. Um amor bem... Um amor maravilhoso. Maravilhoso. Você vai, nem que seja arrastada pelos cabelos. Coisas assim, né? Bem tranquilo. Bem tranquilo. E naquele meio tempo ali, né, todo mundo se movimentou, vem aqui que vou fazer isso, vem aqui você precisa disso, quer isso, quer não sei o quê, né? E ali eu decidi que eu ia para conhecer o Rio com outros olhos. E a gente chegou, foi muito legal, né? Foi festa, desde a saída daqui do Hotel Suzin até tudo, foi muito legal, né? E chegando lá, chegou o dia da prova. Assim, sou sincera em dizer, gente, que se fosse a Kelly de 4 anos atrás, eu ia ficar com muita raiva de cada um que passasse naquele pórtico, por Deus. Eu ia ter uma inveja muito grande dentro de mim, assim, mas não, sabe? Eu vibrei com cada um, com cada colega, com cada amigo. Quantos gente foi, né? Pra prova, umas 25, talvez, pessoas. Então nós estávamos... Era bastante gente. Nós estávamos em bastante gente. E cada um que passou naquele pórtico, assim, foi assim, como se eu tivesse passado junto, sabe? Porque a grande maioria me levou junto. Porque, assim, tinha filmagem das meninas, da Keila, da Jo, dizendo assim, a Kelly tá correndo aqui. Elas chegaram a mandar pra mim no meio da prova. Olha aquela menina ali, parece a Kelly correndo. Né? E, gente, não tenho o que dizer. E assim, vivenciar, talvez, as pessoas, quando elas se lesionam, elas tentam se excluir, né? E não se excluam, continuem. Porque é isso que dá força. Continue a nadar, né? Continue a nadar, isso mesmo. Te dá força para você continuar, para você superar. Porque, assim, não é uma lesão fácil, gente. Dói. Eu, assim, quando você vai para a parte da corrida, as pessoas dizem, é só correr. Não, gente, não é só correr. Você acaba investindo muita coisa, assim, porque... Eu fui fazer eletrochoque, né? Não era na cabeça. Não, na perna. Então, assim, minha perna ficou roxa, ficou preta, sabe? E foi um momento, assim, que tirou a minha dor ali, que eu podia andar melhor, porque eu não podia... Se eu tivesse com aquela dor, eu não podia acompanhar elas nem nos passeios, né? Mas eu fui firme e forte, não podia... correr, né? Tanto que eu fiz e disse assim, faça 5 andando. Por um momento eu pensei, eu vou. Falei, mas eu me conheço, ó. Ou conhecer o corpo de novo. Eu me conheço. E eu vou acabar correndo. E eu não podia. Daí o pessoal começou a chegar e me chega esse ser, né? Passa o pórtico e eu gritei, Dai! E ela faz assim. Né, gritando, vibrando com todo mundo, e ela vai lá, pega a medalha dela, e vem lá do meio, e eu sentada no chão, né, no chão, sentadinha no chão, esperando o pessoal chegar, ela chega, tira a medalha dela e diz, essa medalha é pra você, eu corri por você, e pra você, gente, sabe, são momentos, assim, que você diz, vale a pena. Sabe? Porque, assim, quando você acha que você não é querida, é nesses pequenos momentos que você vê que você é querida e que o esporte te dá isso. Porque, assim, você vai conquistando, você conquista medalhas, mas você conquista amizades, você conquista as pessoas. Kelly, assim, ó, uma das coisas que eu mais digo que a corrida é o esporte coletivo mais solitário que existe. Né? Porque a corrida realmente depende de você com você mesmo. Não existe outra pessoa que pode fazer por você. Você sabe disso. Várias pessoas correram,
né, com o sentimento seu, mas você não fez a prova. Então, a corrida é você com você mesmo, mas é isso, né? É ter esse apoio de todo mundo, né? As meninas vendo você na prova, provavelmente é nada a ver, mas a gente lembra, né? E fica isso muito na cabeça da gente, né? Então, a corrida é o esporte individual mais coletivo que existe. Não existe, né? Porque você larga todo mundo junto e todo mundo tem esse apoio e realmente foi um momento muito difícil para você. Foi um momento difícil para mim e é isso, assim, hoje a assessoria, ela realmente, eu vejo isso como uma grande família, né? E como grandes famílias, tem vários núcleos, né? Eu sempre brinco que tem o núcleo dos primos, dos tios, e na assessoria é a mesma coisa, né? Então, vocês formaram um grupo muito grande e o teu grande medo era como que elas vão receber isso, porque tava todo mundo muito animado para aquela situação, tava todo mundo, né, na euforia das camisetas, de quais passeios iam fazer, o que ia acontecer. 90% das pessoas foram para fazer a meia maratona, não é uma prova fácil, então treinando juntos, né? E como é que você ia quebrar aquela expectativa, né? Tem isso também, né? De não era só você naquele momento, era, putz, e agora? O que eu vou dizer para as meninas? Como que elas vão se sentir, né? O que vai trazer? Mas eu acho assim que, né, quem você é e o que você representa e tudo isso, né, que a corrida trouxe. São pessoas que talvez você nunca tivesse contato se não fosse com a corrida. Não. Seriam pessoas totalmente fora do teu vínculo, né? A Kelly comentou, né? A gente já trabalhou junto. Meu primeiro trabalho, eu trabalhei no CAIC, ela era professora de um mesmo projeto que a gente estava. Eu fiquei 4, 5 meses. Nossas mães já fizeram, já estudaram juntas, então a gente já teve um convívio, mas nunca foi um convívio, a gente se conhecia, né? E quando a assessoria apareceu, e ela apareceu, e toda essa questão, a gente vai criando vínculos, né? Quanto tempo isso aconteceu para ter cada vez um vínculo maior? Porque é isso, você vai conhecendo a história da pessoa, você vai, né? E quando ela me mandou mensagem, a primeira coisa, eu chorei com ela, porque eu sei qual é a sensação, porque eu sei o quanto ela treinou, eu sei o quanto ela se dedicou. O ano passado foi um ano muito difícil para nós corredores. Por quê? Porque o corredor, ele gosta da prova e o ano passado a gente não teve. E eu posso dizer assim, ó, eu acho que a Kelly deve ter furado na vida dela uns 2 treinos o ano passado inteiro, né? Então, assim, é muita constância, vindo buscando alguma coisa e daqui a pouco isso se quebra. E não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não era uma coisa do tipo assim, não, toma o remédio. Gente, 21 km é 21 km, é 2 horas correndo, né? Não tem. Se ela fizesse, ia ser pior. E aí, o que a gente faz, né? Como que a gente lida com isso, né? Como que muda a chavinha para ter esse pensamento do, putz, em vez de ficar com raiva das pessoas, eu vou ficar feliz pelo que as pessoas estão fazendo. Porque isso é correr. Porque quando você tem dentro de você realmente a gente brinca, né? O bichinho da corrida, você fica feliz com o outro. Você torce com o outro, né? Eu cheguei realmente, né? Em nenhum momento da prova eu pensei, fiz isso planejado, vou tirar a medalha. Mas era uma prova que eu me preparei também para essa prova e chegou no momento da prova, eu quebrei, né? O famoso quebrar do corredor, você não rende mais. E eu cheguei no quilômetro 20, eu acho, já não era mais aquilo que eu queria ter feito. E eu pensei, eu vou caminhar, ninguém tem nada a ver com a nossa vida correndo. Cada um faz o que bem entende. E eu pensei comigo, eu não posso caminhar, porque se a Kelly não pode correr, ela ia estar aqui se ela pudesse. Como que eu vou caminhar? Não posso caminhar, eu tenho que correr por ela. E é isso, o corredor, ele busca coisas, né, momentos que vão fazendo com que a gente reviva essa esperança, esse momento. E nisso passa o Felipe, bora lá, e quando eu cheguei, eu vi ela sentadinha com um sorriso daqui e aqui. Eu pensei, cara, ela entendeu de vez, mano, o que é o negócio da corrida, cara. Ela realmente abraçou a causa e aplaudia e uhul, eu via de longe ela, né? E eu cheguei e pensei, cara, essa medalha não é minha, essa medalha é dela, e a gente combinou que a gente vai fazer essa prova de novo juntas no Rio, né? Então, vamos agora de novo passar por isso, né? Mas em outro momento. Então, assim, é isso, sabe? É a história do momento e da todo mundo junto. E todo mundo chegou, viu ela, ninguém tava preocupado. Todo mundo tava preocupado como que ela tava, né? Porque é isso, né? É essa sensação de grupo, de união, de estar num grupo de pessoas que vão entender você, né? Como você diz assim, você falou da tua mãe, pô, minha mãe não ia, né? E daí que não vai correr? Vai passear.
As pessoas que não correm, né, não entendem isso. Eu agradeço muito também as pessoas que estão no teu caminho, né? Os médicos que passaram por você. Eu acho que naquele momento, né, o Dr. Anderson, ele te conhece e sabe como você é. E talvez naquele momento que ele foi um pouco mais duro com você, foi realmente pra não dar. Porque se desse, ele ia dizer que dava. Porque ele é uma pessoa que ele entende, né? Eu admiro muito esses profissionais que há muitos anos atrás a gente tinha aquela história de foi no médico, senti uma leve dor no joelho. Não pode mais correr. Não pode mais fazer atividade. Não pode mais jogar futebol. E para as pessoas que fazem isso, é uma sentença de morte. Não correr é uma sentença de morte. É como se você uma abstinência de quem... É como se você se sentisse inútil para a sociedade, né? Então, é uma mudança, assim, que quando você me mandou mensagem, ele disse que eu não posso. E aí, né, conversando com o fisioterapeuta, não pode. Não, mas caminhar mais ou menos pode. Tá, vamos sentar e vamos pensar, né? E assim, a gente eu tenho uma conversa muito franca com as pessoas, e principalmente com os meus alunos, foi isso. Quando a Kelly me mandou, ela falou, o fisioterapeuta disse que, e se eu for caminhando? Eu falei, tá, mas pense que no outro dia você também vai ter atividade. A gente vai caminhar antes, né? Porque tinha os passeios que iam rolar, né? A gente chegou 2 dias antes da prova e ia passear um dia depois da prova. Então, assim, pra ela que tava lesionada, eu podia dizer, vai ser feliz. Cara, não é hoje, né? Que é a história do bariátrica. Você não fez pra aquele momento você ser magra, você fez pra sobreviver. Pra ter uma qualidade de vida. Pra sobreviver. Sabe? Porque você sabia que dias são contados. Quando você é obeso, a um certo ponto, você tem dias contados, né? Sim. Então, quando você optou por não correr a prova, por ser uma espectadora naquele dia, você voltou para a história da bariátrica e escolheu correr pro resto da vida, não correr aquela prova. Porque é isso. É uma decisão muito difícil. São decisões como na vida da gente. A gente tem decisões muito difíceis a serem feitas. E hoje eu tenho certeza que você não se arrepende da decisão que você teve. Não, porque daí, assim, tudo tem o pós, né? Veja, a própria situação da bariátrica foi todo passos, né? Que você vai vivenciando cada um. Até você chegar no que você queria, né? E a própria situação também da corrida foram 30 dias que eu fiquei, né, parada, até o momento que eu fui liberada para fisioterapia, que eu fui liberada para fazer academia, voltar a fazer o fortalecimento. E quando eu voltei com ele, acho que deu uns 45 dias depois que eu retornei com ele, com o doutor, e ele olhou e disse assim, você tá liberada para correr 5 quilômetros, ele disse assim. Para quem corria 21, 5, né? Eu lembro que eu entrei no carro e eu não consegui chegar em casa, porque eu chorava mais ainda, de alegria. Nossa, eu chorava igual criança. Eu soluçava. E daí eu mandei mensagem pra Dai. E a Dai, bora lá. Daí vem a outra situação. Tinha corrida da Unimed, eu acho, né? Já em seguida. Só que na minha cabeça, a gente tinha uma outra prova, setembro, do revezamento de São Chico. Então, minha cabeça, foco, revezamento, né? Até lá, 5, mudei todo o meu cronograma. O revezamento eram vários quilômetros, vários atletas, né? Cada um fazendo. E eu reduzi. Tinham 2 percursos, um de 4.300 e outro de 4.600. No dia da consulta, eu perguntei, eu posso e consigo fazer? Gente, lembre, médico, perguntem, né? Sigam. Eu posso e eu consigo fazer esses 2 percursos no mesmo dia? Daí ele perguntou, quanto tempo? Eu falei, vai ser um de manhã e um de tarde. Ele disse, dá quanto tempo de diferença? Eu falei, umas 5 horas de diferença cada um. Menos até. Aí ele disse assim, pode, mas se você sentir dor, você não vai. Assim? Sinceridade, né? É uma opção, né? E daí, tinha a corrida da Unimed antes. A Dai me manda mensagem assim, já fez a inscrição para a Unimed? Gente, tava lesionada, não ia fazer. Não, vai fazer? Assim. Aí eu disse assim, por quê? Ele não te liberou para correr 5? Então você vai correr 5. Tá bom. Daí fiz a inscrição. Gente, o teu retorno é assim, você não volta a correr
Ai, não vou correr porque eu não sinto mais dor. Você sente dor. Você sente dor, porque o seu corpo estava acostumado. Até porque você estava acostumado a treinar muito e daqui a pouco estava treinando muito menos, pouquinho, né? E só fazendo fortalecimento. Então, assim, você vai voltar todo atleta, né? Que faz qualquer exercício, se lesiona, quando ele volta, quando ele tá voltando, ele não vai, não sinto dor. Sente, gente. Sente dor. A gente sente dor até tal momento que o corpo vai acostumando, que o corpo tá cicatrizando, que o corpo tá tendo aquele momento dele ali. E eu corri ali, frio, né? Tava frio, muito tava frio. muito frio aquele dia. Assim, e eu corri, eu já digo assim, eu já mancando, porque eu corria mancando. Desde que eu chuto. Desde que eu chuto, isso eu vou correndo desde que eu chuto, né? Eu já brincava assim, além de você tá fazendo um esforço físico para correr, você tá tentando compensar o teu corpo de N formas. Porque assim, minha perna estava com um desnível de uns 5 centímetros, né? Porque ela atrofiou, com a lesão ela atrofiou. Ela ainda está em processo de recuperar a musculatura, porque foram 45 dias que eu não, né? Ela atrofiou. Não fez nada, Não né? fiz nada, né? Então, nesse momento ali que eu tentei, né? Que eu voltei, eu lembro que eu fiz um tempo considerável e eu cheguei e disse assim, eu consegui! E ela veio e me abraça. Eu sabia que você ia conseguir. Então, assim, é aquele momento de você ter corrida, que você tá ali vivenciando, que você tá superando os seus limites, sabe? Às vezes você diz assim, ai, essa pessoa correndo ali. Mas, gente, cada um tá superando alguma coisa sua, sabe? Algum momento seu, sempre tem um propósito, não é, Dai? Sempre tem. As pessoas sempre, cada prova é um propósito. Cada situação ela tem um foco, assim. Eu lembro muito bem que a minha melhor prova foi a meia de Curitiba, onde eu tinha um tempo que eu tinha vindo, acho que dali de Balneário, né? Que eu quebrei na volta da rainha, né? Porque uma pessoa fez cocô na minha frente e eu aspirei o cocô dela. Histórias para a próxima podcast. Não, pra próxima. Que tem muita história para contar. Enfim, aí ali eu quebrei, faltava acho que 3 ou 4 pra acabar. E eu tava ali patinando pra terminar, né? E quando eu cheguei ali, eu lembro que eu encontrei com um foco radical, né? E o senhor olhou pra mim e disse, ele olhou pra mim, eu não lembro o que ele fez e eu sorri pra ele. E ele disse assim, se sorriu tem gás, vai! E ali eu terminei, então, e eu já tinha um tempo, acho que de 2h13, e tá tudo certo, terminei a prova ali, beleza, tava bem. E outro dia eu disse assim, Dai, eu posso correr em Curitiba, isso em junho, Dia dos Namorados. E ela disse, vocês e essas loucuras. Mas, né, vai! E eu fui, gente, tava muito frio. Aí eu brinco assim que o meu marido disse assim, eu não te amo mais. Porque você me trouxe aqui. Você me trouxe aqui em 5 Maior prova de amor é essa. Isso é verdade, gente. 5h30 da manhã, um frio, um vento, Curitiba, assim, menos, acho que tava 1 grau. Ele disse assim, a partir de hoje eu não te amo mais. Ele disse assim, porque tá muito frio. E ele tinha que me esperar. E assim, eu não coloquei uma meta, sabe? Eu apenas corri. E Curitiba, para quem já correu lá, sabe, né? Subida e descida, né? Subidas e descidas. E quando eu fiz o meu primeiro 21, eu lembro que foi muito, muito, muito sofrido. E eu coloquei na minha cabeça que eu quero fazer o 21 leve. E eu pedi para Dai, eu quero correr leve, não quero sofrer. Quando eu fiz Balneário, eu sofri os últimos quilômetros. E eu, de novo, voltei para ela e disse assim, eu quero correr sem sofrer. E daí, quando eu fui para Curitiba, o meu filho estava doente a semana inteira. Então, assim, eu estava sem dormir, eu estava naquela angústia. Eu não sabia se eu ia conseguir, porque ele estava doente até a semana, né? A minha mãe foi ficar com ele para eu ir para Curitiba.
E eu cheguei lá, naquele frio, a gente largou e eu fui. Fui correndo, né? Estrategiei um negócio no relógio ali que ela me ensinou a fazer. Falei, vou seguir esse aqui. E fui. Cara, quando eu cheguei, que eu baixei, assim, uns 10 minutos. Foi bastante. 10 minutos, eu olhei, assim, nem eu me acreditava. E foi leve, muito leve. E então eu tinha essa ideia do que era correr leve. E daí quando veio a lesão, então assim, foi bem trágico, porque assim, que todo mundo dizia assim, eles falam na propaganda da S-Hill, a corrida mais plana, não sei o quê, né? Então, A mais assim, bonita. A mais bonita. Então assim, eu não corri, eu não sei, eu passei de Uber. Mas foi, ainda será, né? Vai ser. Quando, né, a Kelly comenta da história de, você já fez inscrição dos 5? O corredor, ele é, né, corpo, mas ele é muito cabeça. E naquele momento, a cabeça da Kelly estava num processo ruim. Não no processo ruim do tipo, né? Mas era importante essa confiança que ela tivesse até para a prova que ela viria a fazer depois, né? Essa confiança que a gente dá pro corredor, essa sensação de poder, de pertencimento. E quando eu falo sobre a assessoria do despertar o seu poder, é isso. Você realmente despertar isso de dentro de você, né? Você se sente uma pessoa mais poderosa quando você termina a corrida. E não é porque você é melhor do que ninguém, mas porque você fez um feito, né? Então, é muito sobre isso. E quando você se respeita ao ponto de não vou fazer, quando você, né, repensa toda a questão, é muito isso. É a história realmente de despertar, né, sensações, sentimentos e você se autoconhecer. Eu tenho, né, cada aluno é realmente um aluno, né, e o que vai vir para mim, posso fazer né, Curitiba um pouco depois? Pode, por quê? Porque vinha num volume tranquilo de treino, porque vinha, não é loucuras, né, então é muito engraçado pensar que de todo o histórico que tem, a lesão não veio por treinar, veio pela vacina. Né? Então, assim, a gente também tem que aceitar e ver as coisas por um outro lado, né? Não é fácil, não foi fácil para mim como professora, né? Olhar aquela situação e ser positiva naquele momento, porque para mim também foi um baque, como ser positivo, né? Eu tinha que ser positivo para ela, né? Eu tinha que ser o braço ali naquele momento, a cabeça dela e tranquilizá-la naquele momento que vai voltar a acontecer, né? E vai voltar a acontecer. Vai. Né, ano que vem, talvez não ano que vem, no próximo, mas a gente vai correr o Rio juntas e isso são coisas que ficam, né, são esses momentos que ficam e serão esses momentos que você vai levar para a tua vida, né, a bariátrica foi o primeiro passo para uma mudança de vida, a corrida veio para te mostrar o quanto você é capaz e isso alavanca ainda mais a tua vida pro resto da vida. Com certeza. Nosso tempo acabou, mas eu vou trazer a Kelly de novo, porque a história da meia de Balneário é ótima, gente, é maravilhosa. Tem revezamento. Gente, história de corredor, a gente pode ficar horas conversando porque é isso. Kelly, eu vou deixar você ir se despedir da galera para eu poder me despedir depois. Redes sociais da Kelly, quem quiser conversar sobre bariátrica, né, dúvidas, o que ela fez, o que não fez, sobre corrida, tenho certeza que ela vai adorar conversar com vocês. Vocês viram que ela gosta de falar pouco, né? Pra me deixar quieta, pessoal, porque a pessoa tem que falar bastante, tem história legal pra contar, tá? Então eu vou deixar ela encerrar, a gente encerra e é isso aí, bora. Gente, últimas palavras. Obrigada, né? Espero que essa sementinha tenha sido plantada em algumas pessoas e que venha germinar. E assim, gente, não tenho medo de correr. Né? Sei que se tem aquele sentimento lá, aquela vontade, corram. Mas assim, não é porque eu estou aqui, porque eu estou na frente da DAI. Procurem uma assessoria. Procurem a DAI, principalmente, né? Porque, assim, é bom ter alguém para orientar, né? Porque precisa. E se vocês têm vontade, façam. Não deixem de fazer. Não deixe para depois que você pode fazer hoje. Essa é a dica da semana. É isso aí. Muito obrigada, então. Nossas redes sociais estarão aí embaixo para você poder, né, estar sempre conectados com a gente. Como diz a Kelly, quer vir ser hero, quer começar a correr e despertar o seu poder através da corrida? Estamos sempre de braços abertos e quilômetros de distância aí pra gente ficar mais perto. Nosso muito obrigada, Kelly.
Ela vai vir de volta, pessoal, porque a história é ótima, realmente. Um beijo no coração de todo mundo. E como todo mundo sabe, pau no gato!